Bom dia, pastor César, Ju Mendes, bom dia na paz do Senhor Jesus. E no vídeo de hoje, o pastor César Cavalcante recebe Ju Mendes e durante a conversa, uma mulher entra ao vivo para pedir ajuda pelo seu casamento e diz: o meu marido é presbítero da igreja e se envolveu com uma jovem e não consegue deixar ela, porém continua comigo. O que eu devo fazer? Tudo isso nós vamos acompanhar agora. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. É porque eu estou vivendo uma vida assim no meu casamento, onde o meu esposo se relacionou com uma irmã da igreja, né? Uma jovem. Essa jovem era uma jovem que estava na presença do Senhor, aparentemente estaria bem, né? Era uma jovem que tinha um noivado de 7 anos, não tinha vida sexual, até porque ela era virgem, antes de se envolver com meu esposo. E daí pra cá, meu esposo se envolveu com ela, isso já tem mais de 1 ano e meio, mais ou menos. E assim, pastor, ele chegou, falou e tal, e assim, a nossa vida é de uma forma assim que só sofrimento, porque eu tento restaurar meu casamento, busco, Deus fala fortemente, sabe, que eu já tentei desistir, já tentei sair, já tentei ir embora, tenho 2 filhas pequenas, ele fala que ele se arrependeu muito por ele ter destruído o ministério dele, ele era presbítero, a gente tomava conta da igreja, inclusive, aonde a menina congregava. Depois disso, ele começou a envolver, ele pediu para sair. E aí, pastor, a vida dele, nem só dele, como a minha, a nossa, né, tá assim, parada, porque a luta está aqui em cima de mim. Eu que estou na busca, no joelho, na consagração, na oração. Ele não tem força para sair. Ele já tentou, ele já fez, só que ele fica perturbado, assim, como se ele precisasse ver a menina. Coisas assim, é um absurdo, pastor, um absurdo. Meu esposo, ele se transformou, ele era um homem, assim, muito ágil, sabe, muito prestativo e tal. E acabou, o homem está vivendo, é o trabalho dele. E essa menina, parece que entrou-se na cabeça dele, sabe, um campo, algo assim desse tipo, que ele não consegue, ele chora, ele fala que ele não quer me perder, que ele não vai me deixar, em hipótese nenhuma, mas que eu tenho a carta branca para me escolher o que eu quero, sabe? E eu falo, quem tem que escolher também é ele, o que ele quer ficar. E ele fala que ele quer eu, se ele quisesse ele ficar com a outra, já teria feito isso e tal, só que ele não consegue sair dela, sabe, não consegue, segundo ele. E assim, ultimamente Deus tem me entregado muita profecia, sabe, muitas promessas, que ele vai fazer justiça. E assim, tem dia que bate o desespero, a angústia, e eu sozinha, os meus pastores, sabe, entendeu, sabe da história e tal, mas não são aqueles pastores que mandam pra mim uma mensagem para saber se tá tudo bem, para orar junto com a gente, são bem distantes, sabe? Então eu fico assim, eu e Deus, nessa luta. O que vocês poderiam me incentivar, ou até mesmo me ajudar em alguma palavra? Não sei o que pode acontecer, uma restauração. Deus tem prometido muito restauração, muita coisa, sabe? E é o que me mantém de pé, e é o que me mantém firme na luta, sabe? Lutando pela restauração do meu casamento, porque a gente não tinha motivos nenhum de briga, sabe, motivos. Ele mesmo fala que ele não tinha motivos para isso, que ele não sabe como que isso foi acontecer na vida dele, porque ele estava muito seguro que isso nunca aconteceria, e acabou acontecendo. É forte, né? Sinto muito. Vamos lá. Primeiro, eu sinto muito pelo que você está passando. É uma dor muito pesada você descobrir que a pessoa que você ama está te traindo com outra pessoa, ainda mais no sentido emocional, né? De não conseguir soltar. Ju, você acredita que isso pode ser uma questão espiritual? Eu acredito que o inimigo ele se vale realmente de fraquezas como essa para operar ali seus planos. No entanto, eu acredito que Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir aquilo que Ele prometeu. Se Ele prometeu que vai restaurar, então deixe que Ele faça essa restauração. Existe uma questão, que é uma questão muito conveniente. Eu preciso chamar sua atenção para isso. A questão conveniente é: a moça aceita que ele tem uma esposa, e a esposa aceita que ele tem uma moça. Não, Ju, eu não aceito. Mas quando eu me mantenho naquele ambiente, dando ao outro a alternativa de ficar comigo, ou ficar com outra pessoa, ou ficar com as duas pessoas,
Você concorda comigo que é mais confortável ficar com as duas pessoas? Porque ele não perde nenhuma nem outra e tem as duas. Eu acredito mesmo que nós precisamos ter uma postura muito mais enfática nisso, sem dar alternativa para o cônjuge de ter duas pessoas. Ou você está comigo, ou você está com a outra pessoa. Se você não tem como decidir, então eu decido por nós dois, porque eu não me submeto a viver uma vida dupla nesse sentido. Nem sempre as restaurações acontecem com os dois dentro da mesma casa. Eu digo o seguinte... Tem um caso que ele é interessante, né? Esse caso era de uma mulher que o marido mentiu para ela, saiu de madrugada. Não sei se eu já contei, acho que eu nunca contei isso aqui. Ele saiu, fingiu para essa mulher que iria dobrar no trabalho, virar o dia no trabalho. E aí ele armou com o amigo dele. Ele falou assim, você vai ligar para casa quando estiver no trânsito para chegar até em casa. Vai avisar para minha mulher que eu vou dobrar hoje. Que na verdade ele queria sair com os amigos, ir para show. Que ia fazer hora extra. Exatamente. E aí o amigo ligou e falou assim, olha, avisa pro seu marido que ele vai ter que fazer hora extra, ele vai ter que dobrar, virar a noite trabalhando. E ela, tá bom, avisa. Aí quando ele chegou, ele parecia um artista, né? E ela falou assim, olha, seu amigo falando de tal, disse que hoje você vai dobrar no trabalho. Ele pegou a carteira, jogou no chão, não acredito. Fez um teatro, escassel. Nossa, eu tô não posso descansar. Aí ela, calma, amor, você tem que trabalhar, vai lá e tá, apazigou. Só que, gente, a mulher, Deus deve ter dado alguma coisa pra mulher, que ela tem algo que sopra quando alguma coisa tá errado, porque não dá pra explicar, não tem ciência nem teologia que explique isso. Alguma coisa errada que não tá certo. Ela acorda e fala, rapaz, tem uma coisa fora do lugar. E ela acordou assim no outro dia, ela parou, olhou e fez assim, tem alguma coisa errada. E ela ficou o dia todo com aquilo na cabeça, tem alguma coisa errada. E ele fervendo. E ele lá, tinha ido pro show e tal, curtindo com os amigos. E ela ligou a TV e passou assim na TV uma manchete, né? Nesse dia teve Luke Dube, lembra do cantor de reggae Luke Dube? Teve lá, um que era semelhante ao Bob Marley. Lá em Salvador e tal, e foi na Fonte Nova. Ela parou e fez assim, meu marido foi pra esse show. Ela só fez isso, do nada. Aí ele chegou em casa, já era quase meio-dia, e ela deixou ele tomar banho, esperou ele comer, já comeu, já vem aqui no quarto. Cansado. Vem aqui no quarto pra gente conversar. Aí quando entrou, ela falou assim, seguinte, meu primo fulano de tal disse que passou lá no show e viu que você tava lá. Aí ele, não tava não, você tá dizendo que ele tá mentindo? Ela tava jogando verde, né? Ela que tava mentindo. Você tá dizendo que ele tá mentindo? Aí na hora o rapaz viu que não tinha como dissuadir e ele desabou, me perdoe. Eu nunca esquecerei disso. Aí ela olhou e falou assim, quando eu casei com você, eu tinha 14 anos e eu te disse o seguinte, eu suporto qualquer coisa, menos traição. E isso pra mim já foi uma traição. Pode pegar tuas coisas e ir embora. Foi a primeira vez em 30 anos que eles tinham de casamento que ele fez isso. E essa foi a postura dela. Aí ele foi embora na hora se achando, não, eu vou embora, eu também não preciso disso, porque ela tinha 2 filhas pequenas. Ela não tinha emprego, tinha vindo do interior e morava sozinho na cidade grande. Ela foi pra cá, ele foi embora, muito feliz, né? Vou embora e tal, porque eu vou ficar livre. E essa mulher aguentou firme, chorou, sofria, mas quando ele chegava para visitar as filhas, ela fingia que estava tudo bem. Se arrumava, conversava, chamava as amigas para jogar um baralho para fingir que estava tudo bem. Quando ele ia embora, desabava. Esse rapaz voltou chorando, falando o que eu fiz da minha vida. Porque ele descobriu uma coisa. Ou eu respeito os limites dela, ou eu não posso ficar com ela. Uma mulher ou um homem que não tem limites no casamento é uma pessoa passiva de sofrer qualquer tipo de prevaricação, de absurdos. Isso é uma forma de agressão. Não tem limite. Aí ele volta para casa dizendo, me dê uma oportunidade, eu vou mudar. E ela disse assim para ele, se você quiser voltar para casa, as condições são essas. Não aceito que você durma fora de casa, isso não existe. Se você me trair e tal, você aceita. A minha condição para você voltar, quem quebrou é quem conserta. Você aceita isso? Aceito. Voltou para casa e ele nunca mais fez isso. Essa é a história dos meus pais. Seus pais? Essa é a história dos meus pais. A minha mãe não tinha estudo, não tinha trabalho, tinha 2 filhas pequenas, eu era uma das filhas que acompanhava o choro dela. Eu digo, ela foi a primeira mulher que eu consolei, porque ela chorava, mas quando ele chegava, ela estava sorrindo, maquiada, arrumada, tá tudo bem. E um dia que ela foi, nesse dia que ele foi visitar a gente, eu perguntei para ela, mãe, por que tu não fala pro pai que você tá sofrendo, que aí ele volta para casa? Ela falou assim, filha, nunca deixa o homem saber que te fez sofrer, senão ele vai saber como fazer novamente. O que eu quero dizer para essa moça é o seguinte, aquilo que você aceita, você ensina o outro a te dar. Enquanto você aceita esse tipo de tratamento, ele vai descobrir que ele pode te dar esse tipo de tratamento. Tem coisas que a gente sofre em silêncio para não sofrer de novo. Nesse sentido, ele não vai escolher ela ou escolher você, ele vai continuar exatamente onde está, porque você não tomou um posicionamento. Não deixe que alguém escolha por você o seu destino. Se ele escolheu pecar, é você que vai escolher se vai viver ou não nesse sofrimento. Porque tá muito fácil, tipo assim,
vamos lá, minha leitura aqui, ele tá apaixonadinho lá pela menina. Exato, tá curtindo, Que é mas noivo. ele sabe que vai acabar. Exatamente. Entende? Só que ele não quer perder a mulher enquanto ele tá curtindo. E aí ele fica falando pra ela, tô sofrendo, não sei o que lá. Exatamente. Meu E eu amigo. digo o seguinte, E mostra esse vídeo pra ele. Inclusive, mostra esse vídeo pra ele. Exatamente. A gente tem que tomar. Até porque, falando de divórcio, a Bíblia não te condena a viver nessa situação. Ah, é porque Deus falou que vai restaurar. Deus, o Senhor quer restaurar? Tudo bem, mas quem está em pecado é Ele. Vai tratar com Ele, porque eu vou me resguardar aqui. Né? Êxodo 14, 14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Deixa o Senhor pelejar então, deixa Ele dar a resposta, deixa Ele fazer. Não precisa você submeter a isso. Mas eu tenho medo de me posicionar e a pessoa escolher a outra pessoa. Mas foi ela que escolheu. Não foi você que escolheu o divórcio, não foi você que escolheu a separação. E a Bíblia ampara que sua vida não vai estar nem perdida por isso, se porventura essa pessoa escolher realmente ir embora, divorciar e casar-se com a outra pessoa e nunca mais voltar, você tem legalidade bíblica para casar-se e formar uma família com alguém que realmente mereça, se esse for o caso. É isso aí, meus amigos. Agora é a sua vez de deixar a sua opinião sobre este assunto. Deixe o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e até o nosso próximo encontro.